Você já gastou horas lendo livros de autoajuda esperando que alguém te desse a resposta para a sua vida? Eu já. Gastei anos nisso. Centenas de livros. Milhares de páginas. E sabe o que eu descobri? Que respostas prontas não transformam ninguém. Sabe o que transforma? As perguntas certas no momento certo. Porque quando você recebe uma resposta pronta, você apenas memoriza. Mas quando você faz a pergunta certa, você descobre. E descoberta cria mudança real. Passei os últimos 6 anos estudando filosofia, psicologia e trabalhando com pessoas que construíram coisas extraordinárias. E percebi um padrão. As pessoas que realmente mudam de vida não são as que leem mais. São as que perguntam melhor. Hoje vou te dar 7 perguntas que sozinhas valem mais que qualquer biblioteca de autoajuda. Perguntas que, se você fizer com honestidade, vão expor verdades sobre você que nenhum guru conseguiria te dizer. E fica até o final, porque a pergunta número 6 é a que mais pessoas fogem. E é exatamente a que mais liberta. Vamos direto ao ponto. Primeira pergunta. E essa já elimina 90% das pessoas. O que eu estou fingindo não saber? Sócrates dizia que a única sabedoria verdadeira é saber que você não sabe nada. Mas eu vou mais longe. A maior sabedoria é admitir o que você está fingindo não saber. Porque todos nós fazemos isso. Fingimos que não sabemos que aquele relacionamento acabou há meses. Fingimos que não sabemos que aquele emprego está nos matando por dentro. Fingimos que não sabemos que aquela amizade é tóxica. A questão real não é o que você não sabe. É o que você sabe, mas finge que não sabe, porque admitir seria inconveniente demais. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Conheci um empresário que construiu uma empresa de 20 milhões durante 10 anos. Mas quando eu perguntei a ele o que estava fingindo não saber, ele ficou em silêncio. Depois de 2 minutos ele disse: "Eu sei que não quero mais fazer isso. Sei há 3 anos. Mas admitir isso seria jogar fora uma década." 2 meses depois, ele vendeu a empresa. 6 meses depois ele me ligou e disse: "Eu estava preso em uma prisão que eu mesmo construí porque tinha medo de admitir a verdade." Então pergunte-se agora: o que eu estou fingindo não saber? Sobre meu trabalho, meus relacionamentos, minha saúde, minhas escolhas? A resposta que vier primeiro, antes de você racionalizar, essa é a verdadeira. E o que você faz com essa verdade vai determinar se você fica travado ou se você finalmente se liberta. Segunda pergunta. Se alguém que eu respeito estivesse vivendo minha vida, o que eu aconselharia essa pessoa a fazer? Essa pergunta é brutal porque remove o ego da equação. É fácil se enganar. É fácil criar desculpas. Mas quando você projeta sua situação em outra pessoa, a clareza aparece. Ethan Kross, neurocientista da Universidade de Bemidji, Michigan, chama isso de distância psicológica. Ele descobriu que quando tratamos nossos problemas na terceira pessoa, tomamos decisões 60% melhores. Por quê? Porque removemos a emoção imediata. A questão real é: você está sendo honesto com você mesmo? Ou está sendo seu próprio advogado de defesa? Porque a maioria de nós não precisa de mais informação. A gente precisa de menos ilusão. Conheci uma executiva que estava em um relacionamento claramente abusivo, mas ela sempre encontrava desculpas. Ele está estressado. Ele vai mudar. Ele está passando por um momento difícil. Até que eu perguntei: se sua melhor amiga estivesse nessa situação, o que você falaria para ela? Ela começou a chorar, porque ela sabia. Ela sempre soube. Mas admitir era mais doloroso que continuar sofrendo. 3 semanas depois ela terminou. 1 ano depois ela me disse: "Eu desperdicei 5 anos porque não tive coragem de me tratar como trataria alguém que amo." Então pergunte-se: se alguém que eu respeito estivesse vivendo minha vida exata, o que eu diria para essa pessoa fazer? E quando a resposta vier, não ignore. Porque se você não seguiria seu próprio conselho, por que espera que sua vida mude? Terceira pergunta. Qual dor estou escolhendo? Essa vem de uma verdade que Mark Manson popularizou, mas que os estoicos já sabiam há 2000 anos. A vida é sofrimento. A única escolha que você tem é qual sofrimento você prefere. Você pode sofrer a dor da disciplina ou sofrer a dor do arrependimento.
Pode sofrer a dor de conversas difíceis ou sofrer a dor de relacionamentos falsos. Pode sofrer a dor de construir algo lentamente ou sofrer a dor de nunca ter tentado. A questão real é: você está escolhendo ativamente sua dor ou apenas reagindo a ela? Porque quando você não escolhe, a vida escolhe por você, e geralmente escolhe a pior versão. Conheci um escritor que sonhava publicar um livro há 15 anos. 15 anos. E quando eu perguntei por que não tinha feito, ele disse: eu não tenho tempo. Aí eu perguntei: qual dor você está escolhendo? A dor de acordar 1 hora mais cedo todos os dias para escrever? Ou a dor de chegar aos 70 anos e perceber que nunca tentou? Ele ficou calado. 6 meses depois ele me mandou o primeiro capítulo. Ele disse: eu percebi que estava escolhendo a dor do arrependimento porque era mais fácil no curto prazo. Mas no longo prazo ela me destruía. Então pergunte-se: qual dor estou escolhendo? E seja específico. A dor de ser vulnerável ou a dor de ser solitário? A dor de investir em mim mesmo ou a dor de ficar estagnado? A dor de sair da zona de conforto ou a dor de viver uma vida pequena demais para quem eu poderia ser? Escolha sua dor, porque ela vai vir de qualquer forma. A única diferença é se ela te constrói ou te destrói. Quarta pergunta. E aqui começa a ficar incômodo. Que história eu conto sobre mim mesmo que me mantém preso? Todos nós temos narrativas internas. Eu não sou bom com dinheiro. Eu não sou criativo. Eu não sou o tipo de pessoa que faz isso. E essas histórias funcionam como prisões invisíveis. Carol Dweck, da Universidade de Stanford, passou décadas estudando mentalidade. Ela descobriu que as histórias que contamos sobre nossas capacidades determinam mais nosso sucesso que talento, QI ou recursos. A questão real é: suas histórias sobre você mesmo são descritivas ou prescritivas? Descritivas refletem realidade. Prescritivas criam realidade. E a maioria de nós está vivendo em histórias prescritivas que criamos há anos e nunca questionamos. Conheci um designer gráfico que sempre dizia: eu não sou empreendedor, sou criativo. Durante 8 anos ele trabalhou para outros, até que ele perdeu o emprego. E sem opção, abriu um estúdio. 2 anos depois ele estava faturando mais de $500 mil por ano. Quando perguntei o que mudou, ele disse: nada mudou a não ser a história. Eu sempre fui capaz. Eu só tinha decidido que não era esse tipo de pessoa. E essa decisão me custou 1 década. Então pergunte-se: que história eu conto sobre mim mesmo que me mantém preso? Eu não sou disciplinado. Eu não consigo acordar cedo. Eu não sei falar em público. Essas histórias são verdade? Ou são apenas crenças que você nunca testou de verdade? Porque enquanto você não desafiar suas narrativas, você vai continuar provando para si mesmo que está certo sobre suas limitações. E estar certo sobre ser limitado é a pior vitória possível. Quinta pergunta. O que eu faria se soubesse que não posso falhar? Essa é interessante porque inverte a lógica do medo. A maioria das pessoas não age porque tem medo de falhar. Mas quando você remove mentalmente a possibilidade de falha, o que sobra é desejo puro. Seth Godin diz que medo e excitação produzem a mesma sensação física. A diferença é a história que você conta sobre essa sensação. A questão real é: você está evitando algo por medo racional ou por medo irracional? Por quê? Medo racional te protege. Medo irracional te paralisa. E 90% dos medos que carregamos são irracionais. Conheci uma advogada que ganhava bem, tinha estabilidade, mas estava miserável. Ela queria largar tudo e abrir uma confeitaria. Mas ela dizia: e se eu falhar? E se perder tudo? Aí eu perguntei: se você soubesse que não pode falhar, o que você faria? Ela respondeu na hora: abriria a confeitaria. Então eu perguntei: o que é falhar? Ela ficou confusa. Eu repeti: define. Falhar. Ela pensou e disse: não conseguir pagar minhas contas. Aí fizemos as contas. Ela tinha economias para 1 ano. Poderia trabalhar meio período como advogada enquanto construía o negócio. Risco real? Quase zero. Risco percebido? Enorme. 6 meses depois ela abriu a confeitaria. 3 anos depois ela tem 2 unidades. E ela me disse: eu não tinha medo de falhar. Eu tinha medo de ser julgada. Então pergunte-se: o que eu faria se soubesse que não posso falhar? E depois pergunte: o que realmente é falhar nessa situação?
Porque quando você define falha especificamente, percebe que na maioria das vezes o pior cenário é totalmente administrável. E você está adiando sonhos por medos que nem existem de verdade. Sexta pergunta. E essa é a que mais dói. Quem eu estou traindo ao não ser quem eu poderia ser? Essa pergunta vem de uma ideia profunda de Jordan Peterson. Ele diz que seu potencial não realizado não trai só você. Trai todo mundo que poderia se beneficiar da sua melhor versão. A questão real é: quantas pessoas estão perdendo porque você está jogando pequeno? Seu filho, que poderia ter um modelo melhor. Seu time, que poderia ter um líder melhor. Seus clientes, que poderiam ter um profissional melhor. A humanidade, que poderia ter uma contribuição que só você pode dar. Isso não é pressão, é responsabilidade. Conheci um professor que dava aulas em uma escola pública. Ele era bom, mas ele sabia que poderia impactar muito mais. Ele tinha ideias sobre educação, tinha metodologias testadas, mas ficava na zona de conforto, até que um aluno que ele tinha tido anos atrás voltou para vê-lo e disse: "Professor, o senhor mudou minha vida. Por sua causa eu fui para a universidade. Por sua causa eu não desisti." E naquela hora ele percebeu: enquanto ele ficasse pequeno, centenas de crianças que ele poderia alcançar nunca teriam a chance. 2 anos depois, ele fundou uma ONG de educação. Hoje impacta mais de 5.000 alunos por ano. Ele me disse: "Eu não mudei por mim. Mudei porque percebi que minha mediocridade escolhida estava roubando oportunidades de pessoas que eu nem conhecia." Então pergunte-se: quem eu estou traindo ao não ser quem eu poderia ser? E não se engane com humildade falsa. Humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer seu potencial e ter a coragem de persegui-lo sabendo que não é sobre você, é sobre o impacto que você pode causar. Sétima e última pergunta. O que eu preciso aceitar sobre minha vida para finalmente seguir em frente? Essa é libertadora, porque a maioria das pessoas está presa não pelo que aconteceu, mas pela recusa em aceitar o que aconteceu. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, liberdade, dignidade. E ele disse algo que mudou minha vida. Entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está nosso crescimento e liberdade. A questão real é: o que você está se recusando a aceitar que está drenando sua energia? Porque enquanto você luta contra a realidade, você não tem energia para criar uma realidade nova. Conheci um empreendedor que quebrou. Perdeu tudo: empresa, casa, casamento. Durante 2 anos ele viveu amargo, culpando a economia, culpando sócios, culpando o sistema. Até que um dia ele parou e perguntou: o que eu preciso aceitar? E a resposta foi devastadora: eu preciso aceitar que eu tomei decisões ruins, que eu fui arrogante, que eu ignorei sinais, que parte disso foi minha culpa. No momento que ele aceitou isso, algo mudou. Ele parou de ser vítima e voltou a ser protagonista. 3 anos depois ele reconstruiu tudo, e ele me disse: enquanto eu culpava o mundo, eu estava preso. Quando aceitei minha parte, me libertei para agir diferente. Então pergunte-se: o que eu preciso aceitar sobre minha vida para finalmente seguir em frente? Pode ser uma perda, pode ser um erro, pode ser uma limitação, pode ser uma verdade sobre quem você é ou quem alguém era. Mas enquanto você não aceita, você está preso no passado. E você não pode construir um futuro novo vivendo em um passado que não muda. Então essas são as 7 perguntas que mudam mais que 1000 livros de autoajuda. O que estou fingindo não saber? Se alguém que respeito vivesse minha vida, o que eu aconselharia? Qual dor estou escolhendo? Que história sobre mim me mantém preso? O que eu faria se não pudesse falhar? Quem estou traindo? Ao não ser quem poderia ser, o que preciso aceitar para seguir em frente? 7 perguntas, 30 minutos de honestidade brutal. E a diferença entre viver em ilusão ou viver em verdade. Mas tem uma coisa que ninguém te conta. Essas perguntas só funcionam se você responder por escrito. Porque enquanto estão na sua cabeça, você pode enganar. Mas quando você escreve, a mentira fica óbvia. Então aqui está o desafio. Pega um papel agora, ou abre as notas do celular. Responde essas 7 perguntas.
sem filtro, sem se censurar, como se ninguém nunca fosse ler. E quando você terminar, escolhe uma, apenas uma, e toma uma ação hoje baseada nessa resposta. Uma conversa, uma decisão, um primeiro passo, qualquer coisa. E vem aqui nos comentários e me conta qual pergunta foi mais difícil. Eu quero saber. Eu leio todos os comentários. E se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa um like. Isso faz o algoritmo mostrar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo sobre mentalidade, verdade e construção de uma vida que vale a pena. A pergunta não é se você tem coragem de fazer isso. A pergunta é quanto tempo mais você vai viver sem fazer. Te vejo no próximo vídeo.